Bom, vamos começar nossa aula então. A aula de hoje é sobre operações com números racionais. Para eu iniciar essa aula, eu vou contextualizar vocês sobre o que significa os números racionais. Então, olha só. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, vamos ver o que significa primeiro. Quem são esses números? Antes da gente saber quais são as operações e como que a gente vai fazer essas operações, a gente precisa conhecer esses números. E é bem simples, olha só. Então, é o seguinte, os números, eles foram divididos em alguns conjuntos. Então, o primeiro conjunto, que foram os primeiros números que a gente aprendeu, que é do 0, 1, 2, 3, até o infinito, só que todo mundo positivo, são esses números aqui, ó. Que a gente chama de letra N, que são os números naturais. E aí, eu vou colocar como se fosse um conjunto. Tá todo mundo aqui dentro dos naturais. Eles são todos os números positivos, tá? Do 0 ao infinito positivo. Então, aqui 1, 2, 3, 347, 254. Aqui não vai entrar nem número negativo, não entra número com vírgula e nem fração. Só os positivos. Então, sempre que o exercício disser de acordo com os números naturais, você já sabe de quem se trata esses números. Então, agora, a gente tem um outro subconjunto, que esse aqui, eu chamo ele de a letra Z. Eu brinco pra gente falar que é o conjunto dos números inteiros, pra gente não esquecer que a letrinha dele é o Z. Então, esse aqui são os inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele inclui aqui os positivos, por isso que os positivos, a bolinha do natural está dentro do inteiro, porque o inteiro, ele também são os números naturais, ou seja, também são os números positivos, e aqui eu também tenho os números negativos, então aqui inclui todos os números negativos. Então aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o infinito positivo. E 1, 2, 3, 4, até o infinito, aliás, menos 1, menos 2 até o infinito negativo e 1, 2, 3, 4 até o infinito positivo, tá? E aí, eu tenho um outro conjunto, vou até mudar aqui a cor dele, que ele vai ser a base do nosso estudo de hoje, que é esse aqui, ó. Que é o E, aliás. A letra dele é a letra Q, tá? E aí, a gente vai chamar ele de racionais. Eu vou explicar por que a letra dele não é o R. Então, esse aqui são os racionais. Quem são os racionais? Ó, a bola dele, o conjunto dele vai abranger aqui todo mundo. Então, aqui eu tenho todo mundo positivo, todo mundo negativo, pertence ao conjunto desses números racionais. E quem que ele tem, o que ele tem a mais? Aqui ele tem a mais os números decimais, ou seja, que são aqueles números que têm vírgula, as frações e as dízimas periódicas. Dízimas periódicas, para quem não está se lembrando, são aqueles números que quando a gente divide um número para o outro, ele dá número com vírgula infinito. Por exemplo, 0,33333 é uma dízima periódica. 1,24 é uma dízima periódica. Então, ele tem uma sequência que vai até o infinito, tá? Então, esse aqui é o conjunto dos números racionais, que vai ser o nosso objeto de estudo de hoje. Para a gente finalizar aqui os conjuntos, eu tenho o I. O I são os números irracionais. Irracionais. E aqui, ó, a bolinha dele, gente, aqui do lado de fora, ó. Ele não inclui nem o número positivo, ele não inclui nem o número negativo, ele não inclui nem o número decimal, nem uma fração, nada. Quem que são os números racionais? São as dízimas não periódicas, ou seja, aqueles números que não têm sequência. Por exemplo, 0,124579914, ele vai até o infinito, por isso que ele é uma dízima, só que ela não tem um período, então ela é não periódica. E as raízes inexatas. Por exemplo, a raiz
raiz de 3, a raiz de 2, são raízes inexatas. E aí eu tenho outro conjunto, agora sim, ó, que é o conjunto todo, que vai incluir todos esses números. Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Esse sim é o conjunto R. Esse conjunto R que pega todos esses números, a gente chama ele de conjunto dos números reais, tá? Então, nós temos o N, que é o conjunto dos números naturais, que é só a galera positiva. Nós temos o Z, que é o conjunto dos números inteiros, que aqui são os positivos e negativos. Nós temos aqui o Q, que é o conjunto dos números racionais, que são eles que nós vamos estudar hoje, que são os números positivos, os números negativos, os números decimais, as frações e as dízimas periódicas. E os números irracionais, que é essa galera aqui do lado de fora, que são as dízimas não periódicas e as raízes que não são exatas. E toda essa galera aqui fazem parte do conjunto dos números reais, tá? Então, nosso primeiro estudo é entender. Então, hoje a gente vai abranger essa galera daqui de preto, tá? Bom, pra gente iniciar, nada como começar aqui com um bom exercício. Então, como são as operações que nós vamos trabalhar hoje, então eu separei alguns exercícios para a gente fazer adição e subtração. E aí, como são os números racionais, eu optei por trazer adição e subtração de números decimais, que são aqueles números que tem vírgula, e das frações, tá? Então, a gente vai pegar dos dois, mas tem outros tipos de operações com números racionais também, mas eu sinto que a galera tem mais dúvida em números decimais e em frações, tá? Então, olha só. Então, aqui eu tenho menos 3,4 mais 5,2. Deixa eu ver. Aqui a gente já sabe que esse 5,2 ele tem um positivo aqui escondido. E aqui a gente precisa ficar muito atento à questão do sinal. Antes de fazer o exercício em si, a gente precisa prestar atenção ao sinal. Por exemplo, sempre quando tiver o mais aqui, sempre quando for a adição e não a subtração, a gente vai manter o sinal da galera que está do lado de cá. Então, aqui não altera nada. Eu costumo falar que agora eu vou liberar o parênteses dele e depois a gente faz a conta em si. Então, o menos 3,4, ele não altera em nada. Então, aqui eu vou escrever menos 3,4. O mais, ele não altera nada que tá aqui. Então, o 5,2, ele continua positivo. Então, aqui é mais 5,2. De novo, ó, aqui eu tenho esse sinal positivo. Ou seja, se ele é positivo, ele não altera o sinal da galera que tá aqui dentro. Então, na letra B eu vou ter menos 0,5, também que não vai alterar em nada. Aqui eu vou repetir o sinal do 4,6, então mais 4,6. Já aqui eu tenho a subtração. A subtração, ele sempre vai colocar o oposto do que está aqui dentro. Ele já altera quem está no sinal, ou seja, quem é positivo vira negativo e quem é negativo vira positivo. Então, aqui eu tenho menos 3,4, a gente não altera ele porque não tem nenhum sinal negativo aqui do lado de fora. E o menos 0,5, a gente altera, ele vai virar mais 0,5. Se tivesse o mais aqui dentro, ele ia ser menos 0,5. Ou seja, a regra, nesse caso, sempre quando tiver o menos do lado de fora aqui do parênteses, ele vai alterar o sinal que vem o próximo sinal, tá? Então, aqui mais 0,5. Bom, agora são continhas que a gente vai fazer de matemática básica. Então, aqui eu tenho menos 3,4 mais 5,2. A dica que eu dou para vocês é, sempre que os sinais forem iguais, você soma o número e mantém o sinal, tá? Sempre que o sinal for diferente, você vai subtrair o número e vai pegar o sinal do maior, minha gente, só para rimar. Então, o sinal igual, por exemplo, se aqui fosse menos 3,4 e aqui menos 5,2, vocês iam somar os números e ia manter o sinal negativo. Como aqui o sinal de um é oposto do outro, eu tenho menos 3,4 e mais 5,2, olha só. O que você vai fazer? Você mantém o sinal do maior. O maior aqui é o 5,2, mantém o sinal dele. E agora você vai fazer a subtração desse número. Então, aqui eu vou fazer no cantinho, ó, vai ficar 5,2
menos 3,4. Opa. 3,4. Aqui a gente vai fazer vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, o 2 eu não consigo tirar do 4, o 5 vira 4 e o 2 vira 12. Aí aqui a gente tem 12 menos 4, que vai dar 8. Aí a vírgula você mantém embaixo da vírgula e 4 menos 3 aqui vai dar 1. Então, a nossa primeira resposta é 1,8 positiva, tá? Porque mantém o sinal do maior. Nesse próximo exemplo, a mesma coisa. Eu tenho menos 0,5 mais 4,6, ou seja, os sinais são diferentes, você já vai manter o sinal do maior. 0,5 e 4,6, o maior é esse aqui, ó, 4,6. Então, você mantém o sinal positivo. Como os sinais aqui, ó, menos 0,5 e mais 4,6 são opostos, vocês vão subtrair o número. Se fosse o mesmo sinal, vocês iam somar. Então, eu tenho aqui, ó, 4,6 menos 0,5. Aqui eu tenho... Só ver se eu copiei alguma coisa. Isso, aqui vai dar 5, 6 menos 5 aqui vai dar 1. E 4 menos 0 aqui vai dar 4. Então, aqui a gente já tem mais 4,1, tá? Para o próximo exemplo, eu tenho o seguinte... Deixa eu ver só um minutinho. Ah, tá. Para o próximo exemplo, eu tenho o seguinte, menos 3,4 mais 0,5. Se aqui, gente, fosse... Como os sinais deles são opostos, a gente vai fazer a subtração e manter o sinal do maior. Nesse caso aqui, o maior é 3,4, então a resposta ela é negativa, mantém o sinal do maior. Agora a gente vai fazer a operação. Como os sinais são opostos, você vai subtrair. Então, eu tenho 3,4 menos 0,5. Então, aqui, ó, 4 menos 5 não tem jeito, o 3 aqui vai virar 2, e aqui vai virar 14. Aqui eu tenho 14 menos 5, que vai dar 9, e a vírgula de baixo de vírgula, ela mantém aqui embaixo, e 2 menos 0 vai dar 2. Então, vai dar menos 2,9. Na verdade, eu tinha preparado a letra B para esse sinal ser negativo. Se fosse negativo aqui nesse caso, esse mais 4,6 ia ser negativo. Vou fazer ela aqui no cantinho, do jeito que eu tinha preparado, para ficar um exemplo diferente. Vamos imaginar que o exercício fosse aqui, ó, depois eu vou apagar. Vou deixar aqui nesse cantinho. Vamos imaginar aqui, ó, que o exercício fosse, que é um extra, menos 0,5 menos mais 4,6. A resposta ia dar completamente diferente, olha só. Primeira coisa, esse 0,5 ele não ia alterar em nada. Então, eu ia manter aqui, ó, menos 0,5. E aí, como esse aqui é negativo, ele altera o sinal da galera que vem depois. Então, 4,6, que era positivo, agora ele vai se tornar negativo. Então, agora 4,6. Opa. E aí, agora os sinais são iguais. Eu tenho menos 0,5, menos 4,6. Se os sinais são iguais, a gente vai manter o sinal deles, que é o negativo, e a gente vai somar os números. Então, aqui vai dar 5,1. Por isso que eu estava achando estranho, mas essa seria a resposta. Pronto. Agora, um exercíciozinho para a gente terminar na adição e na subtração, para a gente terminar nosso raciocínio, que era o seguinte. Ó, em uma corrida de 100 metros... Lucas completou a prova em 23,15 segundos e Carlos em 25,67 segundos. Em quanto tempo após a chegada de Lucas, Carlos completou a prova? Ou seja, ele quer saber qual é a diferença de tempo, né? O Lucas chegou, aí ele zerou. Logo depois veio um tempinho e o Carlos terminou de completar. Essa linha de raciocínio, se a gente parar para pensar, ela é uma subtração. A ideia é assim, ó. O Lucas veio aqui, fez a prova... Peraí. Uai.
Aí. O Lucas veio aqui, fez a prova, aí depois fez a prova nesse tempo aqui, ó. E aqui ele chegou. E depois o Carlos, ele fez a prova e ele cedeu um pouco o tempo. Então, o tempo do Lucas foi de 23,15. E o tempo do Carlos, que é o total, ele foi de 25,67. Que é o total. Então, eu quero saber este pequeno aqui, ó. Eu quero saber essa diferença de tempo. Ou seja, só a gente pegar o tempo do Carlos, que é maior, que é de 25,67. E aí, a gente vai diminuir do tempo do Lucas, que na verdade é de 23,15. E aí, a gente já vai descobrir quanto que o Lucas fez. Então, aqui eu tenho 7 menos 5, que vai dar 2. 6 menos 1, que vai dar 5, que a gente mantém a vírgula. O número decimal, para soma e subtração, é sempre manter vírgula embaixo de vírgula, tá? E aí, você coloca certinho as unidades, quem que vai subtrair. Então, você fixa a vírgula e depois você vem com as unidades para poder subtrair. Então, tem 5 menos 3, que vai dar 2, e 2 menos 2, que vai dar 0. Ou seja, o Carlos, a diferença entre um e outro foi de 2,52 segundos de prova. Finalizando, então, o nosso exercício, tá? Bom, deixa eu ver se não ficou alguma dúvida. Muito bem. Agora, para o próximo exercício... Para o próximo exercício, então, eu coloquei agora adição e subtração, só que agora de frações, né? Lembrando, então, que os números decimais, eles já incluem os números racionais, eles incluem os decimais, que são os números com vírgulas, e as frações, e as dízimas periódicas também. Então, agora a gente vai fazer aqui a nossa soma e subtração de fração. A ideia é a mesma. Sempre quando for positivo aqui, você mantém o sinal da galera, não altera nada. Então, neste primeiro caso, eu vou colocar, ó, menos 3 quartos, deixa do jeitinho que tá. E aqui, o 5 sextos, ele não altera, então vai ficar menos 5 sextos. Beleza. Já na letra B, a gente já tem o negativo aqui, ou seja, esse sinal aqui, ele vai alterar, ele vai ficar justamente o oposto. Então, aqui vai ficar menos 1 quarto, não altera. E 5 sextos, agora vai virar mais 5 sextos. E a ideia da fração é a mesma ideia dos números decimais. Ou seja, se os sinais forem iguais, vocês vão somar e manter o sinal. Se os sinais forem diferentes, vocês vão subtrair e não vai colocar o sinal do maior, tá? Que a gente vai fazer diferente. Mas a ideia de soma e subtração aqui, ó, o que nós vamos fazer? Sempre quando eu tenho fração, tem várias formas de a gente fazer soma e subtração, várias formas, e eu adoto a forma da borboletinha, tá? Tem gente que iguala denominadores, tem gente que faz o MMC dos denominadores, tanto faz. Mas eu acho que a forma da borboletinha, ela é bem simples. Se você não conhece, aproveita para estudar agora, que ela é bem tranquila. Como que funciona? Ó, a primeira dica que eu te dou, gente, é não tirar o lápis do papel. Então, por exemplo, a gente vai começar aqui no 4, e aí a primeira seta da borboleta, ela vem pra cá, ó. Vou até mudar de cor, vou colocar aqui ela de preto. Então, ó, a primeira seta, ela vem pra cá. Então, eu tenho... Aí, aqui já vai ser a minha resposta, tá? Aqui. Então, vai ficar, ó, 4 vezes 6, que vai dar 24. A gente põe a resposta aqui. Dessa setinha pra cá, a gente sobe pro outro lado. E faz de novo a multiplicação, mantendo o sinal da galera de cima. Se o sinal do menos 3 aqui é negativo, então eu vou manter o menos. E agora eu já vou fazer, ó, 6 vezes 3 vai dar 18. E eu vou cruzar, vou fazer a borboletinha do outro lado aqui. Aliás, borboletinha não, é a cruzadinha, que eu vou fazer a cruzadinha do outro lado, também com a multiplicação. E mantendo o sinal. O menos 5 é negativo, mantém ele negativo. E 4 vezes 5 vai dar 20.
Agora sim, se os sinais são iguais em cima, eu tenho menos 18 e menos 20. Sinais iguais. Então, a gente mantém o sinal aqui negativo, porque é menos 18 menos 20. E nós vamos somar agora os números. Então, 18 mais 20 vai dar 38. 38 dividido por 24. E, na verdade, gente, nesse caso, não terminou, porque como eu tenho par em cima e par embaixo, na fração a gente precisa simplificar essa fração. Ou seja, se eu tenho par em cima e par embaixo, eu consigo simplificar ela por 2. É só dividir em cima e embaixo por 2, é isso que é simplificar. Você mantém o sinal da resposta, 18 dividido por 2 aqui vai dar 19, e 24 dividido por 2 vai dar 12, finalizando assim o nosso exercício, tá? Bom, então, vamos fazer agora a subtração aqui da letra B. Já mostrei para vocês que o sinal ele precisa ser invertido quando for na subtração. E agora a gente vai fazer de novo a cruzadinha, ó. Vou colocar aqui de novo. E aí, vou começar do 4 até o 6. Essa é a nossa primeira seta da cruzadinha. 4 vezes 6 aqui vai dar 24. Você vai segurar a seta e vai subir para o outro lado. Primeira coisa, mantém o sinal negativo do 1, então o negativo tá aqui. E 1 vezes 6 vai dar 6, beleza? Agora a gente faz a cruzadinha pro outro lado, ó. Mantém o sinal positivo do 5, então é positivo. E 4 vezes 5 vai dar 20. Mantendo então a nossa regrinha. Agora eu tenho números... menos 6 e mais 20, eu já vou colocar aqui o sinal do maior, que é o mais 20. E como os sinais eles são opostos, eu preciso diminuir. Então, 20 menos 6 aqui, eu já sei que vai dar 14, tá? E aí, eu tenho o 24, que eu vou manter ele aqui. Lembrando, então, que nós precisamos simplificar de novo, porque eu tenho o número par em cima e par embaixo. 14 dividido por 2 aqui vai dar 7 positivo. E 24 dividido por 2 vai dar 7 dozeavos. E essa é a nossa segunda resposta, tá? Bom, então agora a gente já tem as primeiras operações com números racionais. Eu escolhi números com vírgulas e frações. A gente já fez adição e subtração. Então, vocês devem imaginar que agora nós vamos fazer multiplicação e divisão. Então, aqui, ó, eu tenho eu coloquei um exercício extra, letra C. Olha só, exercício muito comum em prova, essa questão de pizza, principalmente para exercícios que envolvem fração. Então, eu tenho aqui, ó, Gabi e suas amigas prepararam 2 pizzas de mesmo tamanho para o jantar. A figura abaixo mostra como elas cortaram cada uma das pizzas e quantos pedaços elas comeram. Então, a primeira coisa eu quero saber qual é a fração de uma pizza que a Gabi e suas amigas comeram. Aí, o que elas comeram? Essa parte pretinha que tá aqui, ó. Eu quero saber no total. Eu tenho 2 pizzas, finge que elas são do mesmo tamanho. E eu quero saber quanto que a Gabi e as amigas, elas comeram. Ou seja, nessa primeira pizza eu tenho o total, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pedaços. Pra gente fazer uma fração, a gente já sabe que aqui no denominador, deixa eu mudar aqui de cor. A gente já sabe que aqui no denominador o total é de 8. E aí elas comeram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, primeira pizza elas comeram 6 oitavos. E na segunda pizza, o total são 4 pedaços, estão aqui 4. E eu sei que elas comeram 1, 2, então aqui elas comeram 2 quartos. Se eu quero saber quanto elas comeram no total, a gente vai fazer aqui, ó, uma soma, tá? Aqui a gente pode fazer novamente a cruzadinha e tem uma outra forma também, que é de igualar os denominadores, que nesse caso aqui eu tô vendo que é uma opção, que é uma melhor opção. Porque quando a gente iguala denominador, a gente não precisa fazer a cruzadinha. Como que eu faço isso? O 8, ele tem como virar 4. É só a gente dividir em cima e embaixo por 2. É só dividir o 8 por 2. Só que tudo que eu faço em cima na fração, eu tenho que fazer embaixo também. E aí essa fração, ela vai mudar a carinha dela. Ela vai ficar 3 quartos mais
2 quartos. Pronto. Agora que eu igualei os meus denominadores, é só você manter o denominador aqui, que é o 4, e somar a galera de cima, porque aqui é uma soma. Então, 3 mais 1 vai ser igual a 5. Ou seja, 5 quartos foi o que a Gabi e os seus amigos, eles comeram no total, tá? E aí, eu quero saber aqui embaixo que fração de pizza restou, ou seja, quanto que sobrou de pizza. Só a gente montar essa fração. Ó, aqui eu já sei que é no total de 8, eu já vou colocar aqui embaixo, deixa eu trocar de cor. Eu vou colocar aqui embaixo 8, que é o meu total de pedaços de pizza. E aqui eu sei que sobraram dois pedacinhos, então sobraram 2 oitavos. E aqui eu tenho um total de 4 e também sobraram 2. E aqui de novo nós vamos fazer a soma. Lembrando que nesse caso a gente pode fazer cruzadinha. Como que é cruzadinha? Vou fazer cruzadinha só para ficar diferente, mas igualar denominadores seria uma opção mais rápida, tá? Então aqui é só a gente fazer 8 vezes 4, coloca a resposta aqui. Aqui, ó. 8 vezes 4, coloca a resposta aqui, que vai dar 32. Aqui você sobe. 2 vezes 4, que vai dar 8. E aqui você cruza. Então, essa é a cruzadinha. Você mantém o sinal da fração. E 8 vezes 2 aqui, que vai dar 16. Bom, nesse caso, então, a gente vai ter 24... 32 avos. Só que nós precisamos simplificar essa fração. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 8, no caso, sem problemas. E aqui vai ficar 3 quartos, que foi o pedaço que restou. Ou, colocar um ou aqui. Se a gente pegar esse 2 oitavos e igualar o denominador, que é dividir em cima e embaixo por 2... Se eu dividir em cima por 2, aqui vai dar 1, e o 8 dividido por 2 vai dar 4. Mais 2 quartos, pronto. Depois que eu igualei, na resposta, é só você manter o denominador 4 e somar os numeradores. 1 mais 2, que vai dar 3. Então, mantendo aí a nossa resposta. Então, assim, a forma como você for escolher... Não tem problema, fica a critério sempre do aluno. Você pode escolher igualar os denominadores, você pode escolher fazer MMC dos denominadores, tem gente que faz bastante também, ou fazer essa cruzadinha, não esquecendo de fazer as simplificações das frações, tá? Então aqui, gente, a gente finaliza a adição e subtração, agora sim, dos números racionais. Então, agora eu tenho multiplicação dos números racionais. É bem tranquilo também, começando aqui, então, pelos números decimais, que são esses números que tem vírgula. Eu tenho aqui, ó, mais 0,5 vezes menos 4,6. Sempre quando tiver multiplicação, a gente tem que fazer aquele joguinho de sinal, que é o seguinte: os sinais que são iguais, eles são amigos, então eles ficam positivos porque eles são iguais. Os sinais que são diferentes, eles ficam tristes, então eles ficam negativos. Ou seja, mais com mais aqui, eu tenho certeza que eles são iguais, então eles vão ficar positivos, mais. Se eu tenho menos com menos aqui, eles também são sinais iguaizinhos, então eles vão ficar muito felizes, então eles vão ficar positivos. Se eu tenho mais com menos aqui, são sinais diferentes, então aqui ele vai ficar triste, negativo. Se eu tenho menos com mais, a gente já sabe também que são sinais diferentes e eles vão ficar negativos, tá? Então, agora, pra gente começar, é necessário fazer sempre o jogo de sinal nesse caso. Então, eu tenho aqui, ó, mais 0,5 menos 4,6. Se fosse, no caso da soma ou da subtração, você tinha que lembrar, se fosse soma, era só tirar o parênteses. Se fosse subtração, você ia mudar o sinal dessa galera do lado de cá, tá? Como é multiplicação, joguinho de sinal. Então, aqui eu tenho mais vezes menos. Mais com menos, eu sei que aqui a minha resposta é negativa. E agora é só fazer a multiplicação de números decimais, que é bem tranquilo. A gente faz aqui no cantinho, ó. Que é 4,6 vezes 0,5. Então, o que a gente vai fazer? 6 vezes 5 vai dar 30, e aqui vão subir 3. Opa!
4 vezes 5 vai dar 20. 20 mais 3 vai dar 23. Então, mais 0 mais 6 vai dar 0. 0 vezes 4 vai dar 0. Ou seja, aqui eu tenho 230 aqui embaixo. Tá? E aí, pra gente colocar a vírgula agora, você tem que considerar todo o sisteminha lá de cima. Tanto o número de cima quanto o número de baixo, você precisa contar quantas casinhas tem depois da vírgula. Ó, aqui eu tenho uma casinha depois da vírgula e eu tenho 2 casinhas. Coloca o lápis aqui e conta 1, 2 e põe a vírgula. Ou seja, menos 2,3 é a nossa primeira resposta, tá? E aqui eu tenho a multiplicação de frações, que é muito mais simples. É o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, cada um no seu quadrado. Aqui, só isso que tem que fazer. 4 vezes 7, 6 vezes 12, só isso. Tem uma maneira também fácil da gente fazer essa multiplicação, que é a gente simplificando. Como que é isso? Sempre quando eu tenho multiplicando frações, eu posso cortar a galera de cima com a galera de baixo. Por exemplo, eu posso simplificar aqui, ó, o 4 com 12. Se eu dividir 4 dividido por 4, vai dar 1. E 12 dividido por 4 vai dar 3. Se você não quiser fazer isso, não tem problema. Você pode fazer 4 vezes 7 em cima e 6 vezes 12 embaixo. Só que no final da resposta, você tem que lembrar de fazer a simplificação. Então, aqui eu tenho 1 vezes 7, que vai dar 7. E aqui eu tenho 6 vezes 3, que vai dar 18. E essa aqui é a nossa resposta, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Isso. Continuando, então, agora aqui eu já tenho na letra C e na letra D, já são 2 situações um pouquinho diferentes. Nesse caso, gente, a gente precisa ou transformar uma resposta em fração ou transformar uma resposta em número decimal. Eu não consigo misturar aqui fração com decimal. Ó, aqui eu tenho número decimal e aqui eu tenho número com fração. Então, eu vou fazer a minha primeira resposta com fração. Como que a gente faz? Eu vou transformar mais 0,2 em número fracionário. Para eu fazer isso, é bem simples. É só eu contar a quantidade de vírgula, a quantidade de casinhas que tem depois da vírgula e eu vou colocar um zerinho, por exemplo. O 0,2 eu só tenho o 2, eu só tenho uma casinha, então ele só merece um zerinho. E aqui eu vou colocar um 1. Ou seja, se fosse, por exemplo, 0,21, 21 ocupariam 2 casinhas, então aqui seria 100, porque seriam 2 zeros. Se aqui fosse, por exemplo, 0,214, 214 são 3 casinhas depois da vírgula, ou seja, aqui embaixo no denominador seriam 1000, tá? E aqui a gente repete o número tirando essa vírgula. Se eu arrancar a vírgula, só vai sobrar o número 2. Transformei ele em fração. E aqui, vezes menos 3/4. Opa. Como eu tenho uma multiplicação e aqui está envolvendo o número negativo, a gente precisa fazer o jogo de sinal. Então, aqui o 2 é positivo, eu vou colocar, ó, 2 positivo com 3 negativo, vai me sobrar um negativo, porque é mais com menos é menos. E 2 vezes 6 agora é a mais simples, que é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 2 vezes 3 vai dar 6. E 10 vezes 4 vai dar 40. Deixa eu ver se aqui, 40, pronto. Lembrando agora, a gente precisa sim sempre simplificar essas frações. Se o 6 e o 40, eles são números positivos, então eu vou simplificar, tanto em cima quanto embaixo, eu vou simplificar ele por 2. E aí eu vou manter o sinal negativo aqui na resposta, vou colocar o menos. 6 dividido por 2, aqui vai dar 3. 40 dividido por 2 vai dar 20, já não simplifica mais. E essa é a nossa resposta, a primeira resposta em fração, tá? Já a gente tem a opção também de ter esse número aqui com a resposta decimal.
que é bem diferente. Agora eu vou transformar aqui, ó, menos 3/4 em um número decimal, bem simples. É só dividir o de cima pelo de baixo. Então, vou vir aqui no cantinho, vou até trocar aqui de cor, e vou colocar, ó, 3 dividido por 4, para transformar ele em número decimal. O que que acontece? O 3, ele é menor do que 4, então fica um pouco confuso. Por exemplo, eu tenho 3 balinhas, eu vou dividir para 4 pessoas, né? Fica um pouco confuso. A matemática, ela nos deu um recurso bem legal que chama vírgula. Então, aqui na resposta eu vou colocar um 0, e agora, para sempre, eu consigo aumentar esse número aqui com 0, tá? Então, 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4 vai dar 28. 30 menos 28 vai sobrar 2. E como eu falei para vocês, leve que o Brasil precisa. Isso mesmo, viu, Matias? Esse Brasil tá precisando de matemática. Então, aqui vão sobrar 2. A live, beleza. Aqui vai sobrar 2. Então, agora, para sempre, eu consigo colocar o 0 aqui. 20 dividido por 4 vai dar 5. 4 vezes 5 vai dar 20. 20 menos 5 aqui vai dar 0. Ou seja, transformando aqui, menos 3/4, na verdade, vai ser menos 0,75. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, vou até voltar na cor. O Brasil precisa, Matias, dessa matemática básica, precisa muito. Então, eu vou continuar aqui, ó, vou colocar mais 0,2 vezes menos 0,75, porque eu acabei de fazer essa transformação. Bom, agora eu tenho multiplicação, eu tenho sinal positivo e negativo, vou fazer o joguinho de sinal. Então, eu tenho aqui, ó, mais com menos vai dar menos. E 0,2 vezes 0,75 é uma continha que a gente precisa fazer no cantinho. Vou mudar de cor aqui de novo. Então, aqui eu tenho, ó, 0,75 vezes 0,2. E muita gente não consegue, assim, avançar em algumas coisas na matemática porque tem dúvida nessas regrinhas básicas mesmo. Então, é muito importante esse tipo de exercício, às vezes, para relembrar o aluno que está há muito tempo sem ver a matemática, ou então, para o aluno que, assim, dava uma escorregada, não entendia muito bem quais eram as regras, e é bem simples, a gente só precisa prestar atenção e praticar de vez em quando, né? Então, tem aqui, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, aqui sobe 1, 2 vezes 7, 14, com mais 1 vai dar 15. Aqui eu sei que vai dar 0, então 0 vezes 5 vai dar 0, não vai alterar a resposta. Agora a gente precisa colocar as vírgulas. Então, olha só, você tem que olhar todo o sistema. Aqui no sistema de cima, eu tenho 2 casinhas em cima, 2 casinhas depois da vírgula. E aqui no de baixo, eu tenho uma casinha, então eu preciso somar. Eu tenho 3 casinhas depois da vírgula. Então, olha só, a gente vai colocar o lápis aqui e vai andar 3 casinhas. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar pra cá. Peraí, ó. 1, 2, 3. Então, 0,15 é a nossa resposta. Deixa eu voltar aqui pra cor azul. Menos 0,15. Essa é a nossa resposta. Deixa eu ver aqui. Exatamente, Matias. Muita gente não sai mal, mas às vezes para começar às vezes para começar o ano letivo, para começar a estudar, é bom dar uma relembrada. Isso aqui é gostoso de fazer, isso aqui não dói nada. E assim, é só dar uma relembrada mesmo, né? Continuando então, vou fazer aqui, ó, esse outro exemplo. Eu tenho aqui número fracionário e eu tenho aqui número decimal. Não tem jeito de misturar os dois. Vou transformar, vou seguir a mesma linha de raciocínio do exercício C. Vou transformar ele em fração. Então, o menos 3/5, eu vou manter ele aqui, menos 3/5. E aí, o menos 0,70, eu vou transformar ele em fração. Eu tenho 2 casinhas aqui depois da vírgula, ou seja, eu vou colocar o 100, que são 2 casinhas. Vou manter o sinalzinho negativo dele.
E aí eu vou arrancar essa vírgula de cima, então aqui vai dar 70. Só que a gente não precisa usar esse número gigante. A gente pode cortar o zero de cima e o zero de baixo, sem problemas. Ou seja, a nossa continha, para dar uma simplificada, ela vai ficar assim, ó. Menos 3 quintos vezes menos 7 décimos. Bem tranquilo. E aí, agora eu tenho uma multiplicação, sinais negativos. Sinais estão iguais, menos com menos, eles vão ficar muito felizes. Então, aqui, menos com menos, vai dar mais. E eu tenho agora 3 vezes 7, que vai dar 21. E 5 vezes 10, que vai dar 50. E essa é a nossa resposta, tá? E, para finalizar essa questão da multiplicação, vou fazer a última, então, transformando agora, que eu tenho 2 tipos de respostas, vou transformar agora menos 3 quintos em número decimal, tá? Pra gente conseguir fazer. O que eu tenho que fazer? Dividir o de cima pelo de baixo. Então, eu vou pegar o 3, vou mudar de cor aqui. Então, olha só, vou pegar o 3 e vou dividir ele por 5, bem simples. Aí, começa assim, nossa, professora, 3 dividido por 5, 3 é menor, o que eu vou fazer? Você vai usar o 0, e vai acrescentar o 0 aqui. Então, 30 dividido por 5 vai dar 6, 6 vezes 5, 30, 30 menos 30 não vai sobrar nada, finalizando. Ou seja, voltando para a nossa continha, na verdade, esse menos 3 quintos aqui, ele vai virar menos 0,6. Pronto, vezes menos 0,7. Primeira coisa, jogo de sinal, menos com menos, ele fica feliz, vai dar mais. E agora, a gente vai fazer uma multiplicação de número decimal. Então, 0,6 para finalizar, vezes 0,7. Sete vezes 6 vai dar 42, aqui vai sobrar 4. 7 vezes 0, 0, e aqui 4. A gente vai contar quantas casinhas depois da vírgula, que eu tenho 1, 2, 1, 2, vírgula, e acrescento 0 aqui. Ou seja, a nossa resposta vai ser mais 0,42. Finalizando o nosso exercício. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, trouxe para vocês a divisão de números racionais. Divisão de número com vírgula, divisão de fração. Bem simples também para a gente fechar a nossa linha de raciocínio. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Nesse caso aqui, quando eu tenho números decimais, novamente a gente vai fazer aquele joguinho de sinal. Mais com mais, menos com menos, mais com menos, menos com mais, menos com mais, menos. E aqui, então a gente vai começar com o jogo de sinal. Eu tenho menos com mais, eu já sei que a minha resposta aqui vai dar negativa. E aí, eu vou fazer a divisão de 4,6 dividido por 4. Então, eu vou vir aqui no cantinho, ó, e vou fazer 4,6 dividido por 4. E aí, o que você precisa saber? Que a mesma quantidade aqui, eu preciso igualar a quantidade de casinhas dessa divisão. Aqui eu tenho uma casinha depois da vírgula que eu não tenho nenhuma. Então, você vai pôr uma vírgula e vai dar uma casinha para ele. Se fosse o contrário, vamos supor aqui que fosse 46 dividido por 4,2. Aí, olha só, aqui eu tenho uma casinha depois da vírgula que eu não tenho nenhuma. Você ia dar uma casinha para ele e arrancar a vírgula, tá? Então, sempre a ideia do número decimal é igualar. Você precisa igualar essas casinhas. Igualou? Arranca essa vírgula, não precisa dela mais. Então, a nossa nova divisão aqui vai ser 46 dividido por 40. Aqui já dá para ver, né? 46 dividido por 40 vai dar 1. 1 vezes 40 vai dar 40. 46 menos 40 vai sobrar 6. Como a gente está falando de número decimal, não posso deixar resto. E a matemática, lindamente, ela nos deu de presente a vírgula. Quando a gente coloca aqui, gente, a vírgula é o poder. Para sempre, no resto, eu consigo encaixar aquele zerinho ali, tá?
Eu sei que quando eu tenho zero aqui nos dois, eu até consigo arrancar esse zero, eu gosto de fazer isso para facilitar. Mas se você não fica seguro, não preocupa, fique em paz, faz do jeito que você achar melhor. Então, eu tenho 6 dividido por 4, aqui que vai dar 1 de novo, 1 vezes 4, 4, 6 menos 4 vai sobrar 2. Como eu falei para vocês, essa vírgula é o poder, então, para sempre, eu tenho o zero. Agora eu tenho 20 dividido por 4, que vai dar 5. 5 vezes 4, 20, dando o resto, zero. Então, aqui, mantendo aqui, né, o nosso negativo, eu tenho 1,15. E essa é a nossa primeira resposta, bem tranquilo. E a divisão de fração, que é a coisa mais de boa que existe. Esse aqui não tem segredo, na verdade, a gente não divide fração, a gente faz é multiplicar. Qual que é a regrinha de divisão de fração, para a gente finalizar? Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, a gente vai repetir a primeira fração, eu tenho aqui, ó, 6 sétimos, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se é 14, ele vai para cima o 14 e o 3 vem para baixo. Então, aqui vai ficar 14 terços. Como eu sou uma pessoa que gosta de economizar aqui nas minhas continhas, eu sempre gosto de simplificar. Eu falei para vocês até na multiplicação, que se eu tenho a multiplicação de fração, a galera que está em cima e embaixo a gente pode cancelar. A gente só não pode cancelar em linha reta, tá? Então, eu tenho esse aqui, ó, 14 e o 7. 7 dividido por 7 vai dar 1 e 14 dividido por 7 vai dar 2. Então, aqui a gente já facilita já. E agora a multiplicação, de cima com de cima e de baixo com de baixo. 6 vezes 2 aqui vai dar 12 e 1 vezes 3 vai dar 3. Finalizando o nosso exercício de divisão, tá? Opa, mentira, não vamos finalizar. 12 dividido por 3, eu preciso fazer essa divisão, vai dar 4. E agora sim, finalizamos o nosso exercício, tá? E para fechar com chave de ouro, eu trouxe um exercício. Foi um exercício da OBMEP. Deixa eu ver se não vai atrapalhar aqui. Acredito que se eu fizer assim não atrapalha. Isso. É um exercício da OBMEP. A OBMEP são as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. E aí, ela traz para nós, assim, essa matemática básica, mas ela exige um pouco do raciocínio lógico. Então, olha só, eu tenho aqui, Ângela tem uma caneca com a capacidade de 2 para 2 terços de litros de água. Que fração dessa caneca ela encherá com metade, 1/2 de litros de água? Eu vou fazer de duas formas. Vou fazer da forma matemática, usando uma regrinha de 3, que é bem tranquilo. Então, olha só, eu sei que 2 terços de litros de água, 2 terços de litro, eu sei que ele equivale a uma caneca. Então, eu vou escrever aqui, ó, uma caneca. Que fração de caneca, ou seja, eu quero saber qual que é a caneca, eu vou chamar de X, ela encherá com 1/2, que é a metade, né? Opa! Gente, depois de montada, é só fazer a regra de 3, multiplicar cruzado, muito tranquilo, né? Então, aqui eu vou fazer 2 terços vezes X, vai dar 2 terços de X. E 1/2 vezes 1, 1/2. Pronto. Agora aqui, eu preciso achar o valor de X. O 2 terços, ele está multiplicando, eu vou jogar ele para o outro lado dividindo. Então, aqui vai ficar X é igual a 1/2 dividido por 2 terços. Opa, aí. Divisão de fração, bem tranquilo, né? Repete primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, 1/2 vezes 3 meios, porque agora eu estou invertendo o segundo. 1 vezes 3 vai dar 3, 2 vezes 2 vai dar 4. Essa é a parte matemática. Mas tem uma parte de raciocínio que eu acho ela bem legal, porque assim, a matemática em si ela não é feita só de regras. A gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa e usar um pouco da nossa criatividade. Então, por exemplo, se eu tenho uma caneca, então vamos imaginar aqui, ó, uma caneca. Uma caneca, opa, finge que é reto, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma caneca. Essa caneca, ela ocupa 1 litro, beleza. E aqui o exercício está falando que ela tem a capacidade, ou seja, de 2 terços. Então, se eu pegar essa canequinha aqui, ó, e dividir ela em 3 partes,
eu sei que ela tem essa capacidade de ter aqui, ó, isso aqui tudo de líquido. Ótimo. Agora eu vou trocar aqui da minha cor. Colocar de preto. Então, olha só. Que fração ela vai encher? Que fração dessa caneca ela encherá com meio litro de água? Então, eu quero saber meio litro de água. É como se eu pegasse aqui, ó, e pegasse a metade da caneca inteira, tá? Se eu fizer uma nova divisão, eu posso dividir em quantas vezes eu quiser. Então, eu posso pegar aqui e vou dividir ela em mais partes, ó. Vou dividir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, uma nova divisão aqui, ó. Vou até colocar aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser encher a metade, eu sei que a minha nova caneca, eu quero que ela vai encher até aqui, ó. Que seria aqui. Se eu dividir em 6 partes, então seria essas 3 partes que restaram, certo? Ou seja, peraí. Não, peraí. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A metade, deixa eu só tirar. 1, 2, 3. A metade dela ia estar bem aqui, ó. Isso. Não tem régua aqui, gente. Peraí. Ctrl Z. Aí. Ai, travou. Acontece. Ao vivo é assim mesmo. Terminando, hein? Aí, pronto. Então, a metade vai dar bem aqui, ó. Um, dois, três. Seria essa metade. Então, qual a fração ela vai encher? Metade. Aqui, ó. Essa seria a metade. Ou seja, se eu pegar essa fração da metade, eu tenho 3 quartos que eu enchi. 3 quartos. Só pelo desenho a gente consegue, então, resolver o exercício. Agora, deixa eu finalizar. Gente, é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Uma aula ficou, assim, extensa, né? 1 horinha aí de aula pra gente estudar operações com números racionais. Então, os números racionais são esses números que tem vírgula, são as frações. Eu sinto que muitos alunos, assim, ainda dá uma patinada nessa matemática básica. E cai em concurso, cai em prova, cai em vestibular, cai em Olimpíadas de Matemática. Se a gente não tiver esse fundamento muito bem preparado, vocês não vão conseguir avançar, né? De forma efetiva, entendendo o que está fazendo. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado e um beijo.